Jesus, ao subir para a glória, prometeu aos seus discípulos enviar o Consolador nas horas de aflições, mas pediu para eles que não turbassem os corações. Olá, gente amiga, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo para você. Enoque Carvalho aí ligadinho com você e você ligadinho comigo. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, tá na hora de se inscrever. Ativa o sininho, deixa o seu like e você vai receber as próximas gravações, tá bom? Quero pedir desculpa a todos porque demorei de gravar alguns vídeos, porque a correria da vida, a ocupação é tão grande que a gente às vezes não é assim, as coisas da vida é assim, acontece. Mas estou de volta, agradecendo ao meu bom Deus, agradecendo a Deus pela vida que Ele me deu, pela saúde que Ele me deu, agradecer a Deus por você que está do outro lado, que escapou aí dessa pandemia, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vocês que perderam seus entes queridos, não parem, não chorem, tá bom? Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que dói, é muito triste quando a gente perde um ente querido, mas Deus está na sua vida, Deus está te abençoando, Deus está te confortando. O Espírito Santo de Deus, eu acredito que está te confortando, tá bom? E hoje eu quero trazer um assunto bacana para vocês. Um assunto que eu tive a curiosidade de estudar, né? Estudei a Bíblia, peguei a vida de dois homens, né? Muito conhecidos na história. Segundo a história, foi eles que trouxeram o movimento pentecostal para o Belém do Pará. Só em falar Belém do Pará, eu acredito que você já acertou aí de quem eu estou falando. Quem são esses homens que eu estou falando? Inclusive, eu ouço falar desses homens desde quando eu era menino, desde quando eu me conheci como gente, como diz o ditado. Eu ouço falar nesses dois homens, nesses grandes heróis, que eu não duvido que não foram homens de Deus, claro, eu não posso duvidar, e que eles trouxeram o movimento pentecostal aqui para o Brasil. Eu tenho um vídeo aí no meu YouTube falando sobre os pentecostais e o Pentecoste. A grande incompatibilidade que há nos pentecostais de hoje para o Pentecoste lá de Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir, o qual Deus cumpriu com as suas promessas, derramou sobre os seus discípulos e alguns que estavam ali no cenáculo, o dom do Espírito Santo, ou seja, o dom de variedades de línguas. Olha que está no plural, existe o dom de língua e variedades de línguas, pessoas que falam em vários idiomas. Então, como nós sabemos que os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram suecos, né? Eles eram suecos, vieram da Suécia para o Brasil, ali para o Belém do Pará, Belém do Pará, quase que a língua quebra, Belém do Pará, e trouxeram o movimento pentecostal. Como eles eram suecos, claro, lá, segundo a história, eles se conheceram ali no seminário da Igreja Batista. Eu acho que ele fazia parte da Igreja Batista, é mais ou menos por aí. Então, um seminário teológico, justamente esse seminário ensinava sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas e variedades de línguas. E esses dois homens receberam ali a dádiva de Deus. E eles vieram para o Brasil trazer esse movimento e fundou ali no Belém do Pará a igreja a qual eu fiz parte por 48 anos de idade. Aliás, por 48 anos. Hoje eu estou com 50 anos, estou com 2 anos fora desse ministério. Meu pai passou aproximadamente 67 anos nesse ministério. 67 anos nesse ministério meu pai passou. E meu pai sempre falava nesses dois homens, nesses dois missionários. E eu, baseado no texto de Atos capítulo 2, na forma que o Espírito Santo foi derramado ali, na maneira que o Espírito Santo foi derramado, eu comecei a comparar primeiro com o movimento de hoje, que não tem nada a ver com as línguas de hoje, e fazendo essas comparações cheguei na vida desses dois homens, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, esses homens suecos que não falavam a nossa língua, não é? Então eles trouxeram para cá o dom de línguas e as variedades de línguas. Mas a pergunta é a seguinte:
quais foram os dons realmente que eles trouxeram para o Brasil? Que dom de língua foi esse que ele trouxe para o Brasil? Foi o dom de língua de hoje, o qual ninguém entende nada, não tem interpretação, é blá 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 blá, todo mundo fala em língua, todo mundo grita, todo mundo pula. Você entra numa congregação que se diz pentecostal, só zoada e nada de ninguém entender nada. Nada vezes nada, nada. Enquanto a Bíblia diz, Paulo recomenda que se alguém falar em línguas, que haja intérprete, porque se não houver intérprete, a Bíblia manda que o primeiro cale. Por quê? Porque se não tiver intérprete, ninguém vai entender nada. Tem que ter um intérprete. Eu só vi na minha vida, em toda a minha vida, eu só vi três. Como é que diz? Eu presenciei, ouvi e vi por 3 vezes alguém falar em língua e outro interpretar. Isso tem muitos anos, eu era novo ainda, eu era jovem. Acho que foi antes dos anos 90, muito antes. Porque do ano 90 para cá, me desculpe, tá uma bagunça, virou uma bagunça, todo mundo quer falar em línguas, todo mundo quer chegar no altar, pegar no microfone, a mensagem toda falando em língua e ninguém entende nada. Será que foi esse dom de língua que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wengre trouxeram para o Brasil? Porque se eles trouxeram essa língua que está por aí para o Brasil, dizendo que aprenderam assim, o ministério que eu fiz parte, ele não foi fundado numa base, não é? Em algo real, não é? Em algo real, é como se constrói uma casa na areia. Mas se eles trouxeram realmente variedades de línguas e dom de língua para o Brasil, conforme aconteceu lá em Atos capítulo 2, porque eu acredito que foi mais ou menos assim, para você entender onde eu quero chegar. Daniel Berg e Gunnar Wingren, você sabe que eles eram suecos, ele não falava brasileiro. Eu acredito que lá, no seminário onde eles estavam, Deus desceu sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Então, eu acho assim, se ele começou a falar outras línguas, com certeza eles falaram em brasileiro. É isso que eu quero chegar. E eles vieram para o Brasil pregar a respeito desses dons de variedades de línguas e dom de língua. Ele veio pregar isso. Eu imagino que foi isso. Eu imagino que foi o mesmo que aconteceu lá no Pentecoste. Porque se não for o mesmo que aconteceu no Pentecoste, é uma farsa, é uma mentira. Porque quantas vezes eu fui para a frente do altar, que o dirigente da igreja me chamava, ou até mesmo os pastores chamavam a gente, principalmente os jovens, que ele incentivava muito, a gente ir lá para frente para receber a oração e receber o batismo com o Espírito Santo. E ele mandava alguém, ou mesmo ele descia do altar, chegava no ouvido da gente, começava a mandar a gente dizer glória, 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 para a gente receber o dom de língua. Eu dizia glória a Deus, não acontecia nada. E às vezes eu presenciava uma pessoa que estava do meu lado se emocionar, ali começar a gritar, dizendo que estava falando em línguas, e começava a bater em cadeira, derrubar cadeira. Eu já vi pessoas carregar banco na cabeça da igreja, deram um murro na cadeira perto de mim, da cadeira que eu estava, quebraram, e o dirigente disse que foi o batismo do Espírito Santo. Isso é um absurdo, isso vem acontecendo. Isso foi nos anos 89, por aí. Imagine hoje, em 2022, o que não está acontecendo. Agora me diga, qual é o entendimento, qual é o entendimento, você que prega a palavra, você ministro da palavra, você obreiro, você que lê a Bíblia, leia em Atos capítulo 2, entenda bem o que foi que o Espírito Santo de Deus fez com aqueles homens ali. Pedro era galileu, os homens que estavam ali, tudo galileu, a maioria galileu. Ele não falava em outras línguas. Leia lá em Atos capítulo 2, tanto que a Bíblia diz que eles foram vistos, aliás, foram vistos por eles quem? Os homens que estavam ali no Pentecostes, que eles foram oferecer a Deus ali os grãos, que foi a festa do Pentecostes, foi uma festa que acontecia anualmente em Jerusalém. Eles começaram a ouvir, eles ouviram os discípulos falando na língua deles.
E muitos deles criticavam, diziam, não é possível, sendo esses homens galileus, falando nossa própria língua, não é possível, estão embriagados nessa hora do dia. E Pedro, olha a diferença, Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha recebido o dom de variedade de língua, acredito, e Pedro recebeu o dom naquele momento de língua. Aí Pedro começou a pregar na mesma linguagem daqueles homens o evangelho. E a Bíblia diz que eles entendiam tanto e entenderam tanto, que quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Então, o Pentecostes não é isso? É pregação da palavra, é falar de Jesus. Se você se intitula pentecostal e acha que pentecostal é falar em língua, como você anda falando aí, pulando, rodando na igreja, você está totalmente enganado. Então, para terminar o vídeo, eu acredito que Gunnar Wingren e Daniel Berg, é assim na minha tese, eles trouxeram realmente o dom de línguas para cá. Então, ele era sueco. Aí Deus desceu sobre ele o dom de língua, ele começou a falar em brasileiro. Aí eles vieram para cá falar a linguagem dos brasileiros. Ou então aconteceu o seguinte, Daniel Berg falava em brasileiro e Gunnar Wingren interpretava, ou vice-versa. Eu não sei se no meio dessa multidão houve alguém que entendeu errado e começou a ensinar que o dom de língua era essa língua de hoje, brá, 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 tudo repetida, que não é repartida, é tudo repetida, que não tem interpretação. Então, se você chegar numa igreja, encontrar todo mundo falando em língua, Paulo perguntou, não irão dizer que sois loucos? Por quê? O que devia prevalecer hoje pela Bíblia é o dom da profecia, não o dom de língua. O dom da profecia ele é superior ao dom de línguas. Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então tem que ter profecia. Para com esse negócio de estar dobrando língua no altar dizendo que é o Espírito Santo. Já virou mania. A pessoa fica no culto quieto no altar, principalmente os pregadores. O culto todinho de cabeça baixa. Pode estar caindo fogo do céu, ele não está nem aí. Mas quando chega na vez dele, que ele pega o microfone, é parará, pô, 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 e o povo parece que não está lendo a Bíblia e acredita nessas coisas. Eu estou fora, meu querido, dessas coisas. Não tem base bíblica. Agora, se houver interpretação, sim, aí eu acredito. Mas se não houver, é pura mentira. Para encerrar o vídeo, será que Daniel Berg e o Gunnar Wingren trouxeram realmente o dom de línguas, o mesmo que aconteceu lá no Pentecoste? Ou eles trouxeram esse movimento que está aí hoje, estranho? Porque se eles trouxeram esse movimento estranho que está aí, eu não acredito que eu fui criado num lugar que tem fundamento, não. Agora, se eles trouxeram realmente o dom, o mesmo dom que aconteceu ali no dia de Pentecostes nos discípulos, se eles trouxeram para cá, eu digo sim. Aí eu dou a minha mão palmatória e digo que eu fui criado num lugar onde tinha base. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo a você, pregador, você cantor, você que faz parte do ministério, principalmente dos ministérios que se diz pentecostais que tem por aí. Tenha cuidado, não brinca com Deus não. Não dobra a tua língua para agradar ninguém e dizer que o Espírito Santo está ali usando, não. Cale-se. Fica lá, deixa Deus te usar. Peça a Deus realmente o dom de variedade de língua. Para quando você chegar em um lugar, em um país, onde você não sabe falar aquela língua, Deus pode te tomar e você começar a falar a língua daquele povo. Peça a Deus que aconteça isso, tá bom? Na sua vida. E pare de usar a palavra de Deus para mentir. Tenha muito cuidado, porque com Deus não se brinca. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês hoje e para sempre, tá bom? Muito obrigado a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Uma curiosidade que eu tive e compartilhei com vocês. Se você quiser comentar, faça o seu comentário, entendeu? Dê o seu joinha ou assim, tanto faz. O importante é que você dê a sua sugestão e que você também faça um comentário aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo no coração e um forte abraço. Tchau!